Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar sobre o Python e a biblioteca Pandas. Finalmente chegamos na primeira parte de muitas partes sobre o uso da biblioteca Pandas no Python. Você vai ver nessa aula como instalar a biblioteca, como você pode acessá-la no seu código e vamos falar inicialmente sobre séries, series, que são, na verdade, colunas de um data frame do Pandas. Mas isso é assunto para a nossa aula. Antes de começarmos, não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe e deixe aqui os seus comentários. Está acompanhando todas as aulas? Espero que sim. Acesse o catálogo virtual para acompanhar todas as aulas do curso em bit.ly/trovatopbi. Eu vou deixar o link aqui na parte de baixo da tela. Chega de papo e vamos à aula. Vamos começar então a aula fazendo a instalação do Pandas. Eu desinstalei para que eu pudesse instalar e mostrar como funciona. Afinal, faz muito tempo que nós não instalamos uma biblioteca no curso. Você vai abrir um terminal no Visual Studio Code, vai clicar em New Terminal e nós vamos digitar o comando de instalação pip install pandas. O pip é um instalador de módulos, você vai perceber que ele vai, como eu já tinha instalado anteriormente, verificar todas as bibliotecas que ele precisa para poder funcionar e vai fazer a instalação do Pandas e todas as bibliotecas que ele vai precisar também e que são baixadas em conjunto. Na parte inferior você está vendo que ele está instalando a coleção do Pandas e nós vamos aguardar um instante até terminar. A biblioteca ela é muito prática e o Pandas ele é muito utilizado na área de dados, pois ele permite criar data frames. Um data frame nada mais é do que uma estrutura bidimensional, onde você vai ter linhas e colunas com os seus dados. Veja que ele instalou a versão 2.2.2 do Pandas. Você pode deletar o terminal e podemos começar a fazer aí a produção do nosso conteúdo. Nós vamos criar o nosso arquivo para a aula 26. Aula 26. Vamos manter aqui o padrão biblioteca Pandas e vamos colocar aqui parte 1. Porque nós vamos falar sobre várias aulas, em várias aulas sobre a biblioteca. Nós vamos começar fazendo então a declaração da biblioteca, importando ela para o nosso projeto. Eu vou colocar aqui no título Biblioteca Pandas. Parte 1 e nós vamos falar sobre series ou séries, que é apenas um pequeno fragmento de todo o conteúdo que podemos trabalhar com o Pandas. Eu já tenho aqui na minha colinha o site oficial, você pode acessar pandas.pydata.org e você vai visualizar todas as informações que precisa a respeito do Pandas. Uma vez instalada, você pode referenciar a biblioteca do Pandas escrevendo import pandas as pd. Toda a documentação que você encontrar na web geralmente faz essa declaração, dessa forma, dando o nome ou um alias de pd para a biblioteca. Nós vamos começar fazendo a criação de um data frame. Então nós vamos fazer a criação de um data frame a partir de um dictionary. Você já viu nas nossas aulas, aqui nas aulas que eu gravei, sobre o que é um dicionário de dados no Python. Esse dicionário de dados ele vai se chamar lista pessoas. Sinal de igual, vou colocar as chaves e nós vamos criar aqui uma estrutura. O dictionary ele precisa de um índice, uma chave, para que você possa cadastrar os dados. Então, na minha chave nome, fora das aspas, você vai digitar os dois pontos e nós vamos colocar o colchetes para passar uma série de valores. Vou passar Alessandro, entre aspas, vírgula. Vou passar Márcia, vírgula, Amanda e vou passar, entre aspas, André. Nós temos aqui alguns nomes. Quando você passar, nós estamos criando aqui um array, uma lista de nomes que vai ser armazenada na chave nome do meu dicionário. Na sequência, nós vamos criar aqui um outro campo chamado de idade, dois pontos, fora das aspas, e vou colocar a idade de todos, 51, 50, 40 e 50. Vírgula, como ainda não terminamos, vou colocar também um campo chamado de sexo, dois pontos, fora das aspas, e vamos passar entre colchetes também uma lista na ordem que foi criada. Masculino, vírgula. Feminino, vírgula, feminino, vírgula, masculino. Fechando então agora as chaves, nós vamos ter aqui
uma lista, ou nesse caso, um dictionary com chaves representando os dados que nós vamos importar para o nosso data frame. Para criar um data frame, eu vou chamá-lo de DF, uma abreviação que você também encontra muito na documentação e nas aulas que você vai assistir no YouTube e em outros canais. PD, que é a nossa biblioteca, ponto DataFrame. Nós vamos chamar o comando DataFrame e passar como argumento aquilo que eu quero converter para um DataFrame, que é a minha lista de pessoas. O resultado disso aqui vai ser uma tabela bidimensional, onde nós vamos ter nomes, idade, sexo colocado aí numa tabela. Uma tabela dimensional ela é composta de linhas e colunas. Guarde bem essa informação, pois trabalhar com pandas é essencial para quem trabalha com Python. Print df. Vamos começar exibindo o resultado desse nosso data frame. Clicando sobre o botão executar, a janela do nosso terminal vai então imprimir o nosso data frame e na parte de baixo você está vendo a nossa estrutura. Nas colunas nós temos nome, idade e sexo e nas linhas nós temos os registros que foram adicionados. Esse número que aparece antes, que você está vendo aqui, não fazia parte do nosso dicionário. Esses números são o índice ou index dos nossos registros. Podemos trabalhar com os índices gerados automaticamente pela ferramenta, como também podemos gerar os próprios índices. E eu vou mostrar para você como fazer isso um pouco à frente. Você já foi apresentado então a um data frame. Um data frame nada mais é do que um conjunto bidimensional de dados que você pode manipular. Uma coluna de um data frame é chamado de séries ou series. Uma série ou uma série de dados nada mais é do que uma coluna e o índice dela é gerado automaticamente. Como é que nós extraímos uma série de um data frame? Eu posso referenciar o nosso data frame e através do uso da coluna passar o campo que eu quero, o atributo que eu quero. Nesse caso eu quero uma lista dos nomes. Eu vou usar o print para separar a nossa linha no terminal para facilitar a visualização. Quando executar o código, você vai perceber que dessa vez o nosso data frame foi segmentado em uma série cujo nome é o conteúdo. Nós estamos vendo os índices de 0 a 3 e estamos trabalhando agora com apenas uma coluna do nosso data frame. Você pode criar uma série simples também, você não precisa necessariamente criar um data frame para trabalhar com uma série. Nós vamos fazer então a criação de uma série, ou series, né? Valores vai ser o nome dessa nossa série. Abrindo colchetes, eu vou passar uma lista de valores, 1, 2, 3 e 4. Não é um dicionário. Atenção, isto é uma lista, é uma variável que nós criamos no Python do tipo lista. Aí vamos converter isso para séries. Então, valores series. Sinal de igual, pd.series. É o comando que faz a conversão para uma série de dados. Nós precisamos passar os dados. Nesse caso, é a nossa lista de valores. Vírgula. E se você não quiser um índice naturalmente aqui colocado por ele, você pode criar o seu próprio índice. Repare o comando que nós estamos utilizando, o series, ele precisa de um argumento chamado index. Index é o índice que você quer passar para os seus valores. Se eu passar então um index igual, vamos passar uma lista, dessa vez com valores de A, B, C e D. Repare que os números são os valores da nossa lista, mas o índice vai ser um índice em letras, um índice alfanumérico. Eu vou pedir para que ele imprima agora os valores da series que nós criamos. Eu vou deixar uma linha em branco para segmentar o nosso console. Quando executar, console não, terminal, você vai ver que essa nossa series foi criada e ao invés dos índices 0, 1, 2 e 3, nós temos o A, B, C, D e os elementos da nossa série de 1 a 4. Esses valores, então, podem ser usados como uma série única ou uma coluna única de valores. Como é que nós podemos fazer, então, para acessar o primeiro elemento de uma série ou de uma series? Vamos colocar um print e vou colocar uma mensagem para identificar no prompt. Primeiro, no terminal, elemento, dois pontos. Vou dar um espacinho, vírgula. Vamos usar o nome da nossa série, valores series. Para acessar o primeiro elemento, você vai colocar o colchetes,
e o número 0 como referência. O primeiro índice, ou a primeira linha da sua series, ela tem base 0. Então o primeiro elemento vai ser acessado pelo número 0. Vamos usar aqui o print e vamos ver o resultado. Você vai ver que o primeiro elemento é o número 1. Você viu uma mensagem a mais aqui de valores. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Primeiro elemento, não, aparentemente tudo certo. Valores da series. Ah, ok. Você está vendo uma mensagem de item depreciado. Quando você receber esse tipo de informação, significa que nós vamos utilizar uma outra forma de uso, porque essa já deixou de ser utilizada. Deprecated é quando você tem um recurso que não está mais sendo dado suporte. E ele está sugerindo que nós usemos o comando iloc. Nós vamos falar lá no DataFrame sobre esse método de acesso aos registros da posição. Por enquanto, você pode utilizar o colchetes e fazer o acesso sem nenhuma dificuldade. Print. Nós vamos agora fazer o acesso pelo índice. Também é possível, você não precisa necessariamente fazer o acesso pela posição, mas sim pelo índice criado. Seja o índice criado por você ou o índice que foi feito automaticamente pelo ambiente. Vírgula, valores series. Para fazer o acesso, você vai colocar o colchetes também e passar, entre aspas, o índice que você quer. Nesse caso, eu quero imprimir o índice número C. Ao executar, você vai perceber que o índice C é 3. Se nós olharmos para os nossos dados, aqui está. Podemos acessar pelo índice ou pelo índice natural que foi gerado pela própria instrução, pelo series do DataFrame. Do Pandas, né? Na verdade, series do Pandas. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma nova série de dados, ou uma nova series, para ser adicionada a um DataFrame que já existe. Então vamos lá, ao DataFrame. Vamos dizer que eu quero colocar o dia de aniversário daquela lista de pessoas lá na parte superior. Só que eu quero fazer isso posteriormente. Nós vamos começar então criando uma lista do dia do aniversário. Essa lista ela já vai ser criada como uma series do Pandas. Series. E vou passar uma chave com os valores 11, 7, 7 e 12. É a data de aniversário de todos eles. Print. Dia. Aniversário. Vou colocar um /n para criar uma quebra de linha. Lembra disso? Vírgula. E aqui eu vou colocar o dia do aniversário como item para ser impresso. Eu vou executar e você vai ver no final do prompt que nós temos aqui uma series criada com índices automáticos de 0 a 3 com as suas respectivas datas que foram criadas. E como é que eu faço então para adicionar ao DataFrame? Adicionar ao DataFrame. O processo de adição é muito simples. Você pode digitar df, que é o nosso DataFrame. Vou abrir colchetes e vou passar o nome dessa nova coluna que eu vou adicionar. Dia, aniversário. Na sequência você vai dizer que é igual à lista, né? A series que nós criamos anteriormente, chamada de dia aniversário. Vou pedir para que ele faça a impressão do nosso DataFrame e vou deixar uma linha em branco aqui no final. Vamos executar. Você vai ver aqui no final que nós temos agora o nosso DataFrame completo do Pandas com a inclusão de uma coluna chamada dia aniversário. Só que ao invés do espaço, vamos usar o padrão, deixando sem espaço e o estilo Pascal Case, primeira letra de cada palavra em maiúscula. Ao executar, você vai ver que ele vai corrigir já imediatamente. Podemos então fazer a adição posterior de séries dentro do nosso DataFrame. E é bom dizer também que nós temos vários métodos de uma series no DataFrame, ou também que pode ser aplicado a um DataFrame. Deixa eu colocar uma series ou uma series. Eu não sei qual é o plural, se o singular é series ou series, mas vou falar aqui no plural. Vamos criar então a nossa estrutura. Vamos ver o nosso primeiro método. Eu gostaria de descobrir dessa nossa series qual é a maior idade. 2 pontos, vírgula, depois das aspas simples. Usando o nosso DataFrame agora, eu vou buscar
a coluna idade. Então eu poderia dizer que eu estou usando a series idade. E após o colchetes você vai digitar ponto e vai ver todos os métodos. Max é o método que eu procuro para ver o maior valor. Vou colocar aqui um print para separar a nossa linha do terminal. Ao executar, o resultado vai ser a maior idade, 51. Vamos fazer agora o cálculo da menor idade. 2 pontos, vírgula no final, após as aspas, usando o nosso data frame e a coluna idade. Veja que quando você coloca as aspas simples, ele já dá as colunas do data frame ou a series. Vou usar de novo a series idade ou a coluna idade, ponto min, para ver qual é o menor valor daquela coluna. Executando o nosso código ou pressionando F5, você vai ver na parte inferior que a menor idade é 40. É muito fácil manipular os dados a partir dos métodos da nossa series ou do data frame. Quantos nomes nós temos nessa nossa lista? Eu posso verificar isso também através de um método. df, só que dessa vez vamos usar a coluna nome. Ponto, depois fora do atributo, ponto, count, é o método que conta os registros. Ao executar, você vai ver na parte inferior da tela que temos 4 nomes nessa nossa series, ou nesta coluna, ou 4 registros. Também temos aqui a média de idade. Eu posso calcular qual é a média de idade dessa minha lista. Nós vamos fazer isso utilizando outro método também do data frame. Data frame, coluna idade, ou series idade, ponto, min, M-E-A-N. M-E-A-N, ou min, calcula a média. Então a média de idade de todos da minha lista é 47,75. Além da média, também podemos fazer a somatória dos valores. Então, somatória das idades. Essa somatória vai ser dada também a partir da coluna idade. E fora do colchetes você vai usar o método sum. Um detalhe, vou colocar ainda mais uma vírgula e vou colocar a palavra anos, para que ele coloque a palavra anos na somatória. Ao executar, você vai ver no print que a soma da idade de todos aqui cadastrados somam 191 anos. Podemos ver a classificação dos dados também. Caso você queira colocar em ordem os dados do seu data frame ou da sua series, você pode chamar a coluna desejada ou a series desejada e usar a instrução .sort values. Sort values. Esse método ele vai colocar em ordem, nesse caso, a coluna idade. Eu vou executar e você vai ver na parte inferior da tela que nós temos na classificação, vou até colocar o /n aqui para ele jogar para a próxima linha, você vai ver a classificação das idades, da menor para a maior, 40, 50, 50 e 51. Uma forma que você tem de trabalhar com os dados. Um jeito simples de pegar a estatística completa desse nosso conjunto de dados, deixa eu colocar aqui, estatística completa, é usar um método muito bom para trabalhar nesses casos. Usando o nosso data frame df, você vai usar o método dele chamado de describe. Esse método ele é ótimo, pois ele traz uma visão bem aberta do nosso data frame. Ao executar, você vai ver aqui na parte de baixo várias informações. Então, por exemplo, as colunas numéricas. A idade são 4, min, a média é 47,75, STD, min. Depois você tem alguns itens que ele faz aí a conversão, né, a proporção dos dados, trazendo informações, inclusive para a coluna data de aniversário. Nesse caso, eu não gostaria dessa descrição da data de aniversário, mas como eu pedi para ele fazer isso para o meu data frame inteiro, ele trouxe essa facilidade. Executando então o nosso código, você vai ver uma descrição completa dos dados numéricos do nosso data frame. Explore um pouco, leia a documentação. Se eu for explicar cada um dos itens, vai ficar muito tediosa a aula. Por isso eu prefiro que você faça uma pesquisa. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a leitura de dados em um data frame. Vamos começar a ver um pouquinho mais sobre a estrutura completa do Pandas, que vai ser muito utilizada nas nossas aulas futuras. Não se esqueça, pressione Ctrl S para salvar o seu script e você já tem mais uma aula aqui da nossa playlist de Python pronta para estudar. Concluímos então mais uma aula da nossa playlist de Python. Espero que tenha gostado dessa aula. Não se esqueça, curta, compartilhe esse vídeo e deixe os seus comentários. Até a nossa próxima aula.